Bom, galera, então agora vamos falar sobre o sistema cardiovascular, beleza? O sistema cardiovascular tem como função principal o transporte de substâncias e para isso tem que ter um veículo, que é o sangue, um meio de propulsão, que é o coração, e a via de transporte. Bem, então sangue, numa outra aula falaremos sobre tudo em detalhes. Vamos falar aqui sobre o coração e sobre a via de transporte, que são os vasos sanguíneos. O coração está aqui, ó. É um coração já em corte. Importante, nosso coração é tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembrando, o sangue sempre chega no átrio. O sangue que vem do corpo, o sangue rico em gás carbônico, o sangue desoxigenado, o sangue venoso, chega no átrio direito, trazido pelas veias cavas. Veia cava superior, veia cava inferior. Do átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, atravessando aqui a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. Do ventrículo direito, ele sai, então, pelo tronco pulmonar e vai se dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Vai até os pulmões. Nos pulmões ocorre a hematose, a troca de gases, a respiração. Volta agora pelas veias pulmonares, esquerda e direita, desembocando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, atravessa aqui a válvula bicúspide ou mitral, ou válvula atrioventricular esquerda, vai para o ventrículo esquerdo. Daqui ele sai pela aorta, aqui está a aorta, faz a curva aqui no arco aórtico, desce e vai para o corpo inteiro, entregando o oxigênio, pegando o gás carbônico, ok? Lembrando que aqui, ó, na base do tronco pulmonar e na base da aorta, temos as válvulas semilunares, válvula aórtica e válvula pulmonar. Numa outra aula sobre ciclo cardíaco, a gente detalha direitinho a função dessas válvulas e os sons gerados pelo coração. Então depois dá uma olhadinha na outra aula sobre ciclo cardíaco, beleza? Vamos ver aqui então a circulação. A nossa circulação é fechada, dupla e completa. Fechada por quê? Porque o sangue circula apenas por dentro de vasos sanguíneos. Completa por quê? Porque não há mistura de sangue. O sangue oxigenado não se mistura com sangue desoxigenado. Aqui um parênteses. Ela é completa após o nascimento. Antes do nascimento, quando a respiração ainda era na placenta, na circulação fetal, a circulação era incompleta. Havia mistura de sangue antes do sangue chegar ao coração. Então, na circulação fetal, há mistura de sangue. Portanto, no feto, a circulação é incompleta. Ela se torna completa após o nascimento. E aí fica assim, ó, igual eu mostrei. Bem, por que eu falo que ela é dupla? Porque o sangue circula 2 vezes por dentro do coração até dar uma volta completa pelo corpo, certo? Temos 2 átrios. O sangue entra 2 vezes pelo coração. A primeira circulação, a mais curtinha, é a circulação pulmonar ou pequena circulação. Começa no ventrículo direito, vou botar aqui então uma outra cor. Então ela começa no ventrículo direito e vai até o átrio esquerdo. Então aqui estaria, ó, a circulação pulmonar. Então esse trecho de cima representa a circulação pulmonar ou pequena circulação. Ventrículo direito, tronco pulmonar e artérias pulmonares, pulmões, onde ocorre a hematose, veias pulmonares, átrio esquerdo. Perceba aqui, pessoal, que a artéria pulmonar, apesar de ser uma artéria, está transportando sangue rico em gás carbônico, o chamado sangue venoso. E as veias pulmonares são veias, mas transportam sangue rico em oxigênio, o sangue arterial. Então, cuidado, a circulação pulmonar tem essa peculiaridade, há uma inversão da lógica. Por quê? Normalmente, as artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias sangue rico em gás carbônico. Exceções, a circulação pulmonar e na circulação fetal. A artéria umbilical, ou melhor, as artérias umbilicais, são 2, transportam sangue desoxigenado e a veia umbilical traz de volta o sangue rico em oxigênio. Ok? Então, esses vasos são exceções à regra. Então, o que diferencia na prática uma artéria de uma veia em termos de fisiologia? É o sentido do fluxo sanguíneo.
As artérias sempre transportam sangue do coração para algum outro órgão. E as veias transportam sangue de algum outro órgão no sentido do coração. Tudo bem? Então, por isso que essa é uma artéria pulmonar, sai do ventrículo direito, leva o sangue até os pulmões. E aqui as veias pulmonares estão trazendo sangue para o átrio esquerdo. Tudo bem? Então, do átrio esquerdo, o sangue atravessa a válvula mitral, cai no ventrículo esquerdo e aí ele sai pela aorta e vai levar o sangue oxigenado para o corpo inteiro. No corpo inteiro ocorre a troca de gases. O sangue entrega o oxigênio, pega o gás carbônico e agora ele vai retornar desoxigenado, chegando no átrio direito, trazido pelas veias cavas, veia cava inferior, veia cava superior. Lembrando que o sangue que irriga o coração vai irrigar o coração pelas veias coronárias, pelas artérias coronárias, desculpa. Então, as artérias coronárias irrigam o coração e as veias que formam o seio coronário vão trazer o sangue que irrigou o coração de volta, chegando no átrio direito. Ok? Então, a circulação é dupla e é completa. Beleza? Bom, galera, então, como é o controle da atividade cardíaca? O coração não depende do sistema nervoso central para funcionar, diferente da respiração, por exemplo, que depende sempre de um comando oriundo do sistema nervoso central para que ocorram os movimentos de inspiração e expiração. O coração não. O coração tem uma estrutura própria que gera o potencial de ação, gera o estímulo elétrico que vai causar todo o movimento que a gente chama de ciclo cardíaco. Lembrando, ciclo cardíaco está numa outra aula. Aí tem todos os detalhes sobre o ciclo cardíaco. Vamos falar agora aqui só sobre esse controle do coração, a atividade elétrica do coração. Então, quem gera o potencial de ação, quem gera o estímulo que faz o coração começar a funcionar é o nó sinoatrial. O nó sinoatrial é essa estruturazinha aqui que fica no teto do átrio direito, ali ó, quase na base, né, da veia cava superior. Ele é formado por células autoexcitáveis, células capazes de gerar um potencial de ação, gerar um potencial elétrico, como se fosse um neurônio, só que é uma célula muscular. Essas células que formam essa rede de condução elétrica do coração são células diferentes. Elas têm a capacidade de conduzir o potencial de ação, mas não têm a capacidade de fazer a contração como as demais células. Então, elas não possuem uma estrutura interna constituída por miofibrilas como as demais células. Isso é um ponto importante. Como é que funciona? O nó sinoatrial gera o potencial de ação, gera o estímulo elétrico, que vai se irradiar primeiro pelos átrios, provocando a sístole atrial. Esse estímulo alcança, então, aqui o nó atrioventricular, que fica no assoalho, na base do átrio direito. O nó atrioventricular, então, vai repassar o estímulo para os ventrículos. Então, esse estímulo vai descer do nó atrioventricular pelo feixe de His, que é o nome antigo, o nome atual, fascículo atrioventricular. Então, o fascículo atrioventricular era chamado antes de feixe de His. Ele desce, então, aqui pelo septo interventricular, por dentro, então, da parede interna do coração. Ele se divide em dois ramos, o ramo esquerdo e o ramo direito do fascículo. Quando chega aqui, ó, no ápice do coração, o ápice é a pontinha, virado para baixo, esse estímulo vai se propagar para cima, pela parede do coração. E aí não é mais o fascículo atrioventricular, são os ramos subendocárdicos do fascículo, ou fibras de Purkinje. Então, os ramos subendocárdicos do fascículo, ou fibras de Purkinje, vão então repassar o estímulo para todas as células dos ventrículos. Consequentemente, vai haver a sístole ventricular, certo? Então, recapitulando, nó sinoatrial gera o estímulo que se irradia pelos átrios, gerando a sístole atrial. Alcança aqui o nó atrioventricular, que repassa o estímulo para baixo, para os ventrículos. O estímulo desce pelo fascículo atrioventricular, feixe de His, que se divide em dois, esquerdo e direito. Quando chega no ápice do coração, esse estímulo vai ser conduzido para cima, para a parede ventricular, pelos ramos subendocárdicos do fascículo ou fibras de Purkinje. Com isso ocorre a sístole ventricular. Então, o nó sinoatrial é quem define o ritmo cardíaco. Ele é, então, o marca-passo natural do coração. Numa situação de haver um problema nesse ritmo, a pessoa pode ter que usar um marca-passo ectópico, um marca-passo externo, que vai, então, definir o ritmo, né, a frequência cardíaca. A propósito, o que é frequência cardíaca?
Frequência cardíaca é o número de ciclos que vão ocorrer a cada intervalo de tempo. Quem define isso é o nó sinoatrial. Beleza? Bem, então, além da questão fisiológica, do sentido do fluxo sanguíneo, o que mais diferencia uma artéria de uma veia? O que é uma artéria e o que é uma veia? E os capilares, não vamos esquecer os capilares, são importantes. Bem, artérias e veias têm alguns aspectos em comum. Por exemplo, são formadas por 3 camadas de tecidos. A camada mais interna, que é a túnica íntima, que é um tecido epitelial simples pavimentoso, chamado endotélio. A túnica média, que é formada basicamente por tecido conjuntivo liso. Bem, então além do sentido do fluxo sanguíneo, como mais eu posso diferenciar artérias de veias e os capilares? Vamos falar daqui a pouquinho deles. Vamos primeiro ver aqui o que é comum entre artérias e veias. Ambas têm 3 camadas. A túnica íntima mais interna, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, endotélio, tecido epitelial simples pavimentoso que reveste internamente os vasos sanguíneos. A túnica média, formada principalmente por músculo liso, mas na artéria eu vou encontrar essa lâmina elástica. A artéria tem essa propriedade elástica que a veia não tem igual. E a túnica externa ou túnica adventícia é formada por tecido conjuntivo denso. Então, vai estar por fora, revestindo tudo, dando mais proteção, mais firmeza ao vaso sanguíneo. Beleza? Os capilares, por sua vez, são formados só por endotélio. Capilar só possui endotélio. Não tem mais camadas. Por isso que é nos capilares que vão ocorrer todas as trocas entre sangue e tecidos. Veias e artérias, por terem uma parede muito grossa, tornam inviável essa troca. Que troca é essa? A absorção, por exemplo, vimos na aula de digestório, nutrientes têm que passar do intestino para o sangue. Ele não consegue entrar numa veia ou numa artéria, porque a parede é muito espessa. Mas no capilar não, parede fininha. Então, é fundamental que o capilar tenha essa organização. Beleza? Outro detalhe, as veias possuem válvulas, as válvulas venosas. Essas válvulas impedem o refluxo sanguíneo, ou seja, não permitem que o sangue flua no sentido contrário. E é importante, galera, não confundir refluxo sanguíneo com retorno sanguíneo. O que é retorno sanguíneo? É a volta do sangue ao coração. Então, nas veias ocorre o retorno sanguíneo. Não pode ocorrer o refluxo sanguíneo, ok? Além disso, as válvulas são fundamentais para o retorno sanguíneo à medida que impedem o refluxo, em especial nos membros inferiores. Então, olha aqui, ó. Aqui está a veia normal. Quando você contrai a musculatura da perna, aqui da panturrilha, as veias vão ser apertadas, vão ser comprimidas. E aí o sangue vai ser empurrado nos 2 sentidos, para baixo e para cima. Só que para baixo ele não consegue ir, porque a válvula fecha, então o sangue vai subir. Aí quando você relaxar a musculatura, o sangue que subiu vai querer descer, mas não consegue descer, por quê? Porque essa válvula agora vai se fechar. Então, as válvulas venosas facilitam esse retorno sanguíneo, porque impedem o refluxo. Tudo bem? Tá. Outro ponto importante com relação aos capilares. Olha só. Quando o sangue entra num capilar, na extremidade arterial, vamos considerar aqui que é um capilar de uma outra parte do corpo que não seja o pulmão. Está chegando, então, oxigenado e está saindo desoxigenado. Nos capilares ocorre um fenômeno chamado filtração capilar. O que é isso? O sangue está chegando aqui com uma determinada pressão, a pressão sanguínea, certo? Essa pressão sanguínea força a saída de líquido. Então a tendência vai ser o líquido sanguíneo sair do capilar, beleza? Por quê? Porque a pressão sanguínea está elevada, mais alta do que a pressão osmótica. Pressão osmótica seria a tendência da água passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. O sangue normalmente é mais concentrado do que os tecidos. Então aqui vai ter um embate de pressões, a pressão sanguínea contra a pressão osmótica. Como a pressão sanguínea é mais alta, o fluido sai, ok? Ocorre então a filtração capilar.
À medida que o sangue flui pelo capilar, a pressão sanguínea diminui. Por quê? Porque está havendo a perda de líquido sanguíneo. Então a pressão osmótica passa a ganhar a disputa. Isso faz com que o líquido que saiu volte, mas ele volta apenas em parte. Então o volume que sai é maior do que o volume que volta. Esse volume que ficaria aqui em excesso tenderia a causar um edema, um inchaço. Por que isso normalmente não acontece? Porque esse excedente vai ser capturado pelo sistema linfático. Então os vasos linfáticos têm a função de pegar esse líquido excedente, drenar esse líquido, tá? Para poder levar de volta para a circulação sanguínea. Tudo bem? Ah, mas peraí. Então, numa viagem longa, eu fico muito tempo parado, por que o pé fica inchado? Porque a circulação linfática funciona da mesma forma que a circulação venosa. Depende da atividade da musculatura para que ocorra o transporte. Ao ficar muito tempo parado, com a perna para baixo, a circulação venosa e a circulação linfática não funcionam corretamente. Então, uma tendência de acúmulo de líquido no pé. Aí o que você faz? Começa a caminhar, começa a mexer o pé, porque o ato de caminhar, de contrair a musculatura da perna, reativa essa circulação, então o líquido começa a ser então drenado, consequentemente o pé desincha. Beleza? Tudo bem? Tá, mas vamos falar um pouco mais da pressão? O que é a pressão sanguínea, pessoal? Pressão sanguínea é a força que o sangue exerce na parede do vaso sanguíneo. Essa força depende fundamentalmente de dois parâmetros: o volume de sangue e a área total interna do vaso. E essa área varia de acordo com o diâmetro. Então a gente pode estabelecer que a pressão sanguínea depende da relação entre volume de sangue e diâmetro. Ok? Então seria mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui. A pressão vai variar na razão direta com o volume e na razão inversa com o diâmetro. Então, se o volume sanguíneo aumentar, a tendência é a pressão também aumentar. Se o diâmetro diminuir, a tendência é a pressão também aumentar, certo? Então, aumento do volume sanguíneo e redução do diâmetro do vaso sanguíneo, a chamada vasoconstrição, promovem um aumento da pressão sanguínea. Agora, se houver uma queda do volume sanguíneo e ou um aumento do diâmetro, vai haver uma queda da pressão sanguínea. Então, aumentou o volume, a pressão aumenta. Reduziu o volume, a pressão também diminui. Proporção, uma relação direta. O diâmetro é o inverso. Reduziu o diâmetro, a pressão aumenta. Aumentou o diâmetro, a pressão diminui. Então, uma vasoconstrição, que é um estreitamento do vaso sanguíneo, promove o aumento da pressão sanguínea. Uma vasodilatação, que é aumentar o diâmetro, promove uma queda da pressão sanguínea. Ok? Porque essa pressão, a força que o sangue exerce na parede do vaso, não é constante. Ela vai oscilar, em especial próximo ao coração, nas artérias. Então, a pressão vai estar variando. Há um valor de pressão média, mas a pressão real vai oscilar. Ora vai estar mais alta, quando o coração fizer a sua sístole e ejetar o sangue, aumentando, portanto, o volume de sangue naquele ponto, e ora vai estar mais baixa, quando o coração estiver em diástole ventricular, que aí o volume de sangue circulando naquele ponto, na artéria, vai ser menor. Então a pressão vai oscilar, ela vai subir e vai descer, vai subir e descer. Essa variação é a pressão de pulso, a variação entre a pressão mais alta e a mais baixa, que eu consigo detectar numa artéria. O ponto mais alto da pressão é a pressão sistólica e o ponto mais baixo é a pressão diastólica. Então, pressão sistólica é a pressão detectável na artéria durante a sístole ventricular. E a pressão diastólica é a pressão detectável na artéria em função da diástole ventricular. Beleza? Qual é o valor normal? Não tem um valor normal, mas tem um valor referência. A pressão sistólica seria 120 e a diastólica 80. Isso é uma faixa de normalidade, 120, 110, 80, 70, não tem um valor único. Estranho a pressão estar muito alta. Pressão sistólica, por exemplo, 140, 150 é um valor alto de pressão, ok? Então aí a pessoa sofre de hipertensão, isso tem que ser tratado.
Como detectar uma hipertensão? Pois bem, não há sintoma. A pressão alta é assintomática. Então, a forma de descobrir é fazendo o exame. Então, fazendo o exame de aferição da pressão, a pessoa vai descobrir se a pressão dela é normal, se é baixa ou se é muito alta. Lembrando, pressão alta é um problema grave, a médio e longo prazo pode causar lesões severas dos rins. Então, a pessoa que hoje é hipertensa, se não se cuidar, pode no futuro se tornar um paciente renal. Além do risco maior de acidentes cardiovasculares, já que um vaso sanguíneo pode não suportar uma pressão muito alta por muito tempo. Beleza? Então, cardiovascular, galera, foi isso. Nos vemos na próxima aula. Mantenha o foco, mantenha o estudo, confie em mim, vai dar certo.